O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Terceira parte, Filosofia, a religião em face da ciência e da filosofia. Capítulo 2, Evangelho. Jesus. 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, todos nós temos que prestar atenção que o Velho Testamento é a base, é o alicerce. E o Evangelho do Cristo já é aquele edifício que vai fazer a nossa redenção. Onde que nós vamos procurar estruturar nossos sentimentos para crescermos, espiritualmente falando, buscando encontrarmos com Deus, buscando nos aproximar de Deus. Então, todos nós, ao longo da nossa existência, precisamos aprender a desenvolver os nossos sentimentos no sentido de nos aprimorarmos perante o Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa referência de ação, de atitudes, de conduta na vida. Faça o teu próximo e gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então, nós temos que saber como nós estamos nos orientando frente à justiça divina, como estamos nos encaminhando evolutivamente frente à justiça divina. E para isso, temos que estudar o Evangelho. 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Sendo Jesus o condutor espiritual da humanidade na Terra, o gerenciador do planeta Terra, ele vai definir os caminhos que nós devemos seguir. E todos devemos procurar entender que sem a obediência plena ao Mestre, a gente se perde ao longo do caminho. A gente se perde e se atrapalha dentro do nosso processo de evolução, de nos conduzir para realizações maiores, para condições maiores do nosso processo de evolução. Por isso, é necessário que tenhamos o cuidado e a atenção para agirmos com segurança, com responsabilidade, dentro daquilo que precisamos fazer para a nossa condução espiritual poder ascender. E uma delas é entender Jesus como a luz do mundo que veio aqui, trazendo a paz, a esperança e a fraternidade para nos induzir a instâncias superiores ao aprimoramento de nossos sentimentos. Sendo Jesus o enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordens sagradas da vida do infinito. Nós, espíritos rebeldes que estamos aqui na Terra, muitos de nós há milhares e milhares de anos, fomos confiados à tutela do Senhor para nos conduzirmos aqui, caminhando para a nossa redenção, para o nosso aprimoramento, buscando fazer valer o aprimoramento de nossos sentimentos, o aprimoramento de nossos sentidos. Portanto, temos que entender Jesus como algo muito mais transcendente. Diretor Angélico do Orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo, acima referidas. Então, ele vem como o Verbo, aquele que cria, aquele que ilumina, e se fez carne, que ele se materializa entre os homens e caminha, seja de graça e verdade, mostrando os caminhos da nossa redenção, mostrando os caminhos do nosso aperfeiçoamento espiritual. E, infelizmente, até hoje, para a grande maioria de nós, ainda aprendemos a praticar muito pouco do Evangelho. 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros. Ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas. No campo das obrigações conferidas a cada um,
As peças das narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo. Mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, cada um ali tinha uma especialização para trazer aquela mensagem. E Mateus, Marcos e Lucas mostram Jesus nas suas ações humanas, mostram Jesus na sua caminhada. E João, já mais preparado espiritualmente, traz Jesus com uma visão mais universalista, mais transcendente e mostrando para nós condições bem mais abrangentes do entendimento superior que devemos ter. 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Então, Jesus, ele transcende a tudo que tem na Terra. Ele vem reencarnar na Terra com uma missão especial, e aliás especialíssima, portanto divide o tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E com isso, nós temos que prestar atenção em vários detalhes do Evangelho, porque todos eles trazem para nós faces diferenciadas para o nosso entendimento sobre Jesus. E então, quando diz que ele não tem pai nem mãe, é porque ele transcende os aspectos humanos. Ele está acima de todos nós. E, logicamente, ele mesmo deixou claro quem é meu pai e minha mãe. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Mostrando que ele estava numa condição de superioridade psíquica em relação às demais pessoas. Que todo mundo achava, esse é meu pai, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. E Jesus, esses são meus pais, essas são minhas mães, esses são meus irmãos e essas são minhas irmãs. Então ele transcende, ele amplia e os conceitos vão ficando maiores, vão ficando mais abrangentes. 286. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício da sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem do íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Portanto, nós vimos Jesus passar por um conjunto de situações, de ataques, de perseguições, de tentativas de todo jeito de destruí-lo, mas somente uma coisa foi importante. Toda a vida de Jesus é um grande exemplo para nós observarmos e entendermos que todo o nosso calvário pessoal que passarmos é ínfimo perante de tudo que o Mestre passou. E aí, temos então que procurar compreender a importância de vivenciarmos cada etapa da nossa evolução, cada etapa do nosso aperfeiçoamento, na busca da nossa melhoria e do nosso crescimento. 287. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem o martírio de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? A dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. Esse debate sobre se Jesus teve dor física durante todo aquele martírio ou não procede. Porque, logicamente, que Jesus, na condição daquela mente equilibrada que ele tinha, aquela mente tão potente, ele simplesmente desligou-se da dor física do corpo e nada sentia. Se nós vemos hoje médiuns que fazem isso, Jesus poderia fazer muito mais.
Então, dentro de tudo isso que nós temos visto, de todas essas situações que nós estamos observando, nós temos que procurar, então, aprender a caminhar no entendimento transcendente. Tudo que Jesus passou foi um símbolo para que nós soubéssemos enfrentar as adversidades e caminhar com mais segurança. Tenhamos coragem, tenhamos disposição, tenhamos força para encararmos todas as situações adversas com segurança, com humildade e fé. Lembrando que Jesus é a âncora da salvação, é o exemplo máximo de sofrimento que nós vimos alguém passar e também exemplo máximo de amor pela humanidade. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. E como é difícil vivenciarmos isso. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão de sua dor espiritual, augusta e indefinível, para nossa apreciação restrita e singela. Ele queria que compreendêssemos, ele queria que entendêssemos, e pouco fizemos para compreender, para entender, e deixamos o barco correr com naturalidade, sem muita preocupação íntima, perdendo a oportunidade de navegarmos pelo oceano de águas translúcidas dos caminhos que nos conduz a Deus, seguindo o Evangelho de Jesus. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Então Jesus, sendo governador do planeta, ele vem com extrema humildade, com extremo amor e com extrema renúncia, caminhando entre aquelas pessoas mais simples, mais miseráveis. Não desfrutava de nenhum conforto e levava o Evangelho a todos aqueles corações sofridos. Em momento algum, Jesus procura as autoridades. Embora eles mantinham constantes espiões, para saber, ou eles mesmos se tentavam se despistar no meio do povo, para tentar observar o que estava acontecendo, o que Jesus falava. Porque poucos tinham coragem de ouvi-lo na cara a cara, porque ouvir Jesus significa fazer uma revolução nos nossos sentimentos, uma revolução nas nossas ações, nas nossas atitudes, buscando crescer intimamente para alcançarmos a paz verdadeira que deve existir em nossos corações. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada. A dor espiritual grande demais para ser compreendida não constitui o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? E aí, enquanto muitas das vezes nós, ainda presos às questões materiais, tentamos enxergar Jesus passando apenas pelo sofrimento físico, pelo sofrimento material, Emmanuel abre uma nova perspectiva para nós entendermos que Jesus passou por um sofrimento muito maior do ponto de vista espiritual. Não foi compreendido pelo povo do seu tempo. Ele via o nosso futuro passando por situações das mais adversas, das mais dolorosas. Temos que reparar essa consciência e temos que nos enquadrar no crescimento espiritual necessário à nossa evolução. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto quando se lhe fornece o conhecimento tomando por imagens o cabedal imediato de seus brinquedos. Então, a criança só vai entender determinados parâmetros que nós quisermos explicar para elas se for comparado com seus brinquedos, tanto na dor, tanto na alegria, todos os momentos, a criança precisa desse símbolo dos seus brinquedos para entender a realidade adulta. E os adultos já não têm mais os brinquedos, então sentem na própria pele as situações que eles têm que enfrentar. 288. Meu pai e eu somos um. Podemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Jesus sendo um com Deus,
ele está mostrando para nós que ele estava caminhando par a par com Deus, em perfeita identidade, em perfeita comunhão de pensamentos. E aí, é o momento da gente procurar parar e refletir na grandeza dos sentimentos nobres que possuía Jesus, nas ações edificantes que o Mestre trazia para nós e traz, para que a gente possa, então, aprender a refletir um pouco sobre essa grandeza do Mestre. Não que Jesus é Deus, mas ele é um legítimo representante de Deus, e todo legítimo representante de alguém age com atitudes condizentes e compatíveis com aquilo que o representado quer expressar. Portanto, Jesus e Deus têm a mesma expressão de sentimento para todos nós, embora sejam duas entidades distintas. 289. São muitos os espíritos em elevação na Terra, ou nas esferas mais próximas, que já viram o Cristo, experimentando a glória da sua presença divina? Todas as comunidades dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em suas esferas de labor espiritual, mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo. Através da assistência de seus prepostos, todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Então, nós que estamos ainda presos à Terra, ligados à Terra, pouquíssimos tivemos a clareza espiritual de pelo menos alguns momentos para podermos deparar com Cristo, poder ver o Cristo. Isso é importante nós entendermos para que, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada, nós comecemos a perceber que temos que nos depurar intimamente para podermos ter olhos de ver o Cristo. 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, graduando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Então, está graduado os seus ensinos nas suas palavras? Sim, as palavras do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Portanto, aqui o Emmanuel deixa para a gente que as parábolas é a sementinha de misericórdia que está sendo implantada em nossos corações para mais tarde começar a florescer, mais tarde começar a dar seus frutos, a trazer seus benefícios para a humanidade. 291. Como interpretar o anticristo? Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar neste anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. É importante, então, nós entendermos que entender que existe anticristo é entender que existe um grupo de espíritos, que são muitos, liderados por alguns também, que tentam ir contra Jesus pelos mais variados motivos. Um deles, porque eles imaginam que Jesus os prendeu aqui, sem se lembrarem, em vez de procurar entender, que eles estão aqui porque foram acolhidos por Jesus, por terem plantado demais em outros planetas. Mas, como todos aqueles que cometem erros não gostam de ser chamados a atenção, ficam bravinhos, então, eles precisam de ter noção de que não vão vencer Jesus, não vão vencer o Cristo. E todos terão que passar por etapas de aprendizado, etapas de aprimoramento, para que um dia eles despertem em si os valores transcendentes da alma que os conduzirão ao Pai. Então, todo aquele que podemos identificar como possível anticristo é apenas um pobre espírito sofredor, preso em infelicidades atrozes, que precisa despertar para as realidades transcendentes do amor, da paz e da fraternidade. E irão despertar. Portanto, saber que existem espíritos maus, espíritos ligados às trevas, sabemos. Então, esses espíritos que ficam tentando ir contra Jesus, eles terão um momento que eles terão que passar para a sua depuração, passar pelo crivo do Mestre para alcançarem a iluminação íntima, alcançarem o bem-estar espiritual. É necessário que nos unamos em oração, em amor ao Cristo,
para vencermos essas etapas artificiais e complexas que alguns tentam colocar para nós. Religiões. 292. Em que sentido deveríamos tomar o conceito de religião? Religiões para todos os homens deveria compreender como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível de evolutivo. Então, cada um de nós, dentro do nosso patamar evolutivo, dentro do nosso nível de entendimento, vamos estar aprendendo alguma coisa dentro desse sentido de religião. Então, religião traz para nós um aspecto mais transcendente do entendimento e da compreensão para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se fé também pudesse ter fronteira, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. A partir do momento que cria-se a religião, ao invés de procurarem todos entender que só existe um Deus, que senão também teria guerra no espaço. Então só existe um Deus gerenciando todo o universo, e ele tem seus representantes em cada planeta, governando cada planeta. Então, dentro de nós, de cada planeta, nós deveríamos estar buscando entendimento para entendermos a noção de um Deus único, de um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas, muitas das vezes, nós queremos ser donos dessa ou daquela verdade e nos perdemos no senso, no tino de entender a soberana verdade da vida, aquela que caracteriza todos os nossos caminhos no sentido evolutivo. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos, por querer achar que o seu Deus é melhor do que o do outro, sem entender que só existe um Deus único no mundo e no universo. Cria-se todo um conjunto de fantasias, todo um conjunto de ações, das mais absurdas, das mais inconsequentes possíveis. 293. As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinava-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor, perene e reforma espiritual definitiva. Todas as religiões falavam da vinda de um Messias. Todas elas mostravam que viria alguém para retificar nossos caminhos, para clarear nossas mentes, nossa consciência, e com isso nós buscarmos a nossa transcendência, o nosso aprimoramento espiritual. Mas nem todos nós conseguimos compreender plenamente isso. Nem todos nós conseguimos entender plenamente essas ações, essas situações, e acabamos por nos perder em labirintos complexos ao longo da nossa jornada. Precisamos, assim, aprender a trabalhar no desenvolvimento do nosso sentimento, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, para alcançarmos a luz definitiva de nossa caminhada. O cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Dentro do cristianismo tem as expressões mais simples para nós entendermos, mas nós ocidentais temos muitas dificuldades em entender as parábolas, os ensinamentos, e os orientais, por depararem conosco, nos ocidentais, uma certa hostilidade, não fazem questão de aprender. Então nós temos que aprender a raciocinar de forma cristã em todos os aspectos. E principalmente de forma amadurecida, consciente dos nossos atos, das nossas ações, para evitar transtornos e dissensões entre uns e outros e alçarmos nosso voo, alçarmos nossa caminhada. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação
nas lições renovadoras do Evangelho. E como é trágico essa palavra até difícil de falar, né? Procrastinação do Ocidente. Nós estamos sempre procrastinando, sempre criando um problema para o nosso crescimento espiritual. Embora tenhamos conseguido muito no desenvolvimento tecnológico, no aprimoramento tecnológico, mas nós precisamos aprender a fazer valer os ensinamentos espirituais, fazer valer o crescimento espiritual para alcançarmos a verdadeira paz, alcançarmos as bênçãos e a luz que nos conduz a Jesus. 294. Reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus. Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. E aí vem, se todos os homens fossem perfeitos, não teriam imperfeição, mas como ainda somos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações predominantemente, com alguns entrando em regeneração, então existe a dificuldade de convivência, existe a dificuldade de ações e de aceitações. E com isso, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos deparando com situações das mais complexas, das mais difíceis, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Todos nós, caminhando e construindo a paz em nossas almas, em nossa realização sublime do ser, precisamos então começar a fazer valer o amor, fazer valer a fraternidade e fazer valer o sentimento de gratidão dentro de nós, para podermos assim começarmos a pleitear as possibilidades de alcançar uma condição de vida melhor, uma condição de vida mais transcendente para o aprimoramento de todos nós. E isso depende de como vamos evoluir e como vamos principalmente evoluir nosso entendimento do Evangelho. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Todos nós, aqui na Terra, estamos passando por situações das mais diversas possíveis, das mais delicadas. Mas, em todas as situações, o amai-vos uns aos outros prevalece. E quem ensinou a amai-vos uns aos outros foi Moisés. Jesus apenas veio dar sentido a esse amar uns aos outros e acrescentou, como eu vos amei a vós. Portanto, Jesus não só mostrou a importância de amar uns aos outros, repetindo Moisés, como exemplificando e ampliando o conceito, mostrando que ele amava muito, muito a todos nós, por isso precisávamos aprender a amá-lo também, tal qual, e também amarmos uns aos outros, dentro do sentido mais amplo do entendimento do cristianismo. 295. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma? E aqui tem uma resposta que muito protestante precisa de ouvir. A Reforma e os movimentos ou esses lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz dos Espíritos que estão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Olha aí, meus irmãos protestantes que gostam de se intitular evangélicos, né? Entendam. A religião protestante veio ao mundo para quebrar o poder da Igreja Católica, passar a ensinar o Evangelho no idioma pátrio para todas as pessoas, para fazendo assim, revivenciar o Evangelho, revivenciar o entendimento do Evangelho, para que então, já com as forças da Igreja
contrabalançada, contrapostas, vir a doutrina espírita, que é o Consolador, para nos esclarecer desse pão divino, desse Espírito divino que contém todas as lições de Jesus. Portanto, antes de verem a doutrina espírita como coisa infernal, vamos procurar ver a doutrina espírita como um prosseguimento das reformas estabelecidas por Jesus para toda a humanidade. 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida. Todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se, de modo geral, nesse sagrado princípio. A grande maioria dos espíritos encarnados na Terra, praticamente todos, vêm com essa ideia de Deus em si. E cada um vai identificar a seu modo, quando reencarnar aqui, com a religião que prefere seguir, e até mesmo dizer ateu. Graças a Deus sou ateu. Não é assim que costumam dizer? Com todo respeito, muitas das vezes esses ateus são muito mais cristãos do que muitos cristãos que falam, mas não fazem. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Cada um dentro do seu patamar de entendimento, de compreensão de Deus, da religião, da fé, das ações dos homens frente aos homens, da ação dos homens frente às atitudes de cada um. Dependendo disso, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai empreender a sua parte para os grandes acometimentos, para o grande crescimento que deve existir ao longo da nossa caminhada. Excelentando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas lições do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso empreendimento íntimo, precisamos então começar a realizar, etapa a etapa, aquilo que precisamos. E nos identificamos com essa ou aquela religião, procuremos então dentro dela agir com amor, com respeito e compreensão por todos os demais. A partir do momento que a gente procure compreender, nós estamos mostrando que estamos crescendo e aprimorando para o crescimento espiritual, para o aprimoramento dos ensinamentos de Jesus. 297. Considerando que a convenção social confere ao sacerdote das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Seus sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus. Então, o que é se ligar na terra e no céu? Todos nós podemos fazer isso? Logicamente, que se você fala que Deus te abençoe, você está proferindo uma bênção, você está movendo energias positivas para aquela pessoa. Se você diz alguma coisa contrária a isso, também você está proferindo uma maldição e está movendo energias para essa pessoa. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque o que falamos está impregnando o ambiente, a pessoa para quem a gente dirige aquele sentimento e a nós também. Então, antes de achar que pode xingar um político, oremos por eles. Porque xingar, todo mundo xinga tantos milênios e só piora as coisas. Agora, se orarmos, podem ter certeza, muita coisa vai melhorar. Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos, e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino junto da humanidade, a Israel mística dos seus sentimentos, a humanidade dos seus ensinamentos. Então, existe Israel Estado e a Israel mística, que são aqueles que procuram vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, o conceito de israelita deveria ser bem modificado ao longo do tempo,
se os israelitas tivessem entendido a missão que lhes cabia de serem aqueles que iriam divulgar o ensinamento do Cristo, que é aqueles que seriam os trabalhadores do Cristo. Então, como eles tinham entre as tribos descendentes de Levi, que eram os gerenciadores dos templos, eles deveriam ser os gerenciadores e esclarecedores do Evangelho pelo mundo. Mas tentaram fechar-se em si mesmo, se complicaram. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres. Depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido da lição do Cristo. Cada um tinha a missão de ensinar o Evangelho. Mas as pessoas acharam que pudessem associar o Cristo aos interesses políticos e financeiros de determinados grupos ou de si próprios e achar que poderiam agir infligindo à população as ações que achavam coerentes em si, com aquelas pessoas, utilizando as pessoas para manipulá-las e para subjugá-las, com isso usando os seus supostos poderes espirituais, como a excomunhão e as condenações aos tribunais e tantas outras coisas. Mas acabaram revertendo, criando revoltas contra eles, criando muito mais ateus do que cristãos, porque a maioria das pessoas começaram a ver nesses líderes religiosos pessoas que não mereciam respeito, pessoas que não eram dignas, e a partir dali começaram a ter birra das religiões. E nos países onde tem estudos mais abertos sobre as influências negativas da Igreja Romana sobre o cenário político, principalmente na Europa, as pessoas têm uma certa repulsa. E com o protestantismo não foi diferente. Na hora que ganharam força, ganharam destaque, começaram a fazer manipulações, que até hoje ainda existem rivalidades entre cristãos católicos e cristãos protestantes. É necessário, então, começarmos a ampliar o nosso entendimento, ampliar os conceitos de vida, para vermos onde estamos aplicando o Evangelho de Jesus e onde estamos deixando de aplicar. Importa, porém, lembrarmos, neste particular, a promessa de Jesus de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Não disse que teria nessa ou naquela religião. Quem estivesse sinceramente envolvido no sentimento cristão, esse cresceria, aprimoraria e faria resplandecer em si o Evangelho em torno do seu coração. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com uma melhor compreensão da responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Cada um de nós vamos cumprindo as nossas etapas, procurando o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, para alcançarmos a verdadeira paz que deve existir em nós. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos fazermos melhores, para construirmos, em nosso mundo íntimo, a paz verdadeira que nos caminhará para o Cristo. E para isso, precisamos entendermos-nos todos como irmãos e agirmos de forma fraternal uns para com os outros. 298. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo e suas características cerimoniais, como deverá proceder ao espiritista em face desse assunto? Os espiritistas sinceros, na sagrada missão da paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem no Instituto Santificado da Família. E aí, começa a mudar os aspectos do entendimento. Dentro do sagrada missão da paternidade de pai e de mãe, deve ter um batismo do Evangelho na conduta de cada um. Para que essa conduta do Evangelho seja a bênção que vai iluminar o caminho dos filhos. E para isso não precisa de ritual. Precisa de sacrifício, de esforço e de renúncia.
Para sabermos colocar em prática o Evangelho e sabermos vivenciar esse ensinamento cristão ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso processo de evolução. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação do fetichismo da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como um apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a eles confiadas nos institutos familiares, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Portanto, todos nós precisamos aprender a colocar o batismo não como um ritual que você vai ali naquele momento que pessoas especiais façam determinados símbolos, use determinados ritos para determinar que a partir daquele momento a criança está batizada. Mas Emmanuel traz para a gente um batismo mais sofisticado, que é da interiorização do Evangelho, da vivência do Evangelho dentro do lar, para melhor conduzirmos a nossa vida, para melhor sabermos conduzir nossos filhos pelo processo de evolução do mundo, pelo processo de aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso engrandecimento da alma. 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Portanto, precisamos aprender a transcender essas informações, esses conhecimentos, esses entendimentos, para buscarmos a paz verdadeira em nossas almas e o crescimento para nós aprimorarmos-nos ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vivências. Procuremos assim, então, fazer com que sejamos melhores, estejamos mais aperfeiçoados na busca das realizações superiores da alma. Que o espiritista sincero e cristão, assumido os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa, a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos. Ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Então, todos nós estamos passando por um conjunto de ações, conjunto de situações que temos que fazer com que, se somos verdadeiramente sinceros, temos que honrar a nosso compromisso perante a própria consciência e perante, logicamente, o Cristo, para sabermos caminhar e termos dentro do casamento o desempenho necessário dos deveres evangélicos, para construirmos em bases sérias, em bases sólidas, um caminhar para a luz, um caminhar para a redenção, para a melhoria de todos nós, para a compreensão de um ponto maior da vida e da existência. 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Aqui também vale para os estudos feitos dentro do protestantismo, as reuniões públicas dos espíritas, tudo está incluído aqui dentro. Foi feito para a Igreja Católica, porque na época tinha uma rivalidade muito grande entre os católicos e os espíritas que estavam começando o trabalho. Então, vinha tentando esclarecer, porque muitos chegavam na doutrina espírita com as dúvidas: o que é melhor, ficar no catolicismo ou vir para o espiritismo? E aí Emmanuel traz uma série de explicações, mas vale também para a Igreja Protestante, para os seus cultos do Evangelho, conforme eles falam, para os espíritas nas reuniões públicas. Como nós devemos interpretar? É um ato simplesmente exterior de chegar ali, ou estamos realmente buscando integrarmos-nos com a espiritualidade, a buscar entender e aprimorar para a nossa caminhada? Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. Como todas as nossas relações da Terra têm muita superficialidade, não têm a profundidade de um bom sentimento,
o bom entrosamento, então, mas elas ainda são necessárias, porque ali é o momento em que todos se reúnem para buscar sentir a palavra de Deus, buscar interiorizar o sentimento divino em seus corações. São respeitáveis em todas as igrejas. Ele cita Roma pelo motivo que explicamos antes. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela, a missa, o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Então, existem várias situações, várias missas, de acordo com quem está na plateia, com quem paga, tem uma característica mais pomposa ou não. Principalmente as missas de sétimo dia. Certa vez eu fui numa celebração de casamento de uma pessoa muito pobre. Então eu cheguei mais cedo, já tinha um casamento lá, entrei na igreja, fiquei assistindo o casamento. Quando foi entrar a família da pessoa pobre, aquelas famílias saíram, deu ali uns 20 minutos, veio. E eu fiquei olhando aquela situação, da forma com que o padre se dirigia. Aí eu olhei para ele assim. Falei, mas que diferença de casamento, hein? O anterior para esse. E aí ele encheu o olho d'água e pediu desculpas. Então, são situações que todos nós vamos vivenciando, que a gente vai passando. Isso enfraquece a fé das pessoas. E aquela família depois se tornou protestante. Todas elas. Exatamente pelo desdém que o cara tratou o casamento naquele momento. Porque eram mais pobres. Não é a gente fazer julgamento, tá, gente? Nós temos que avalizar os fatos e quem souber observar bem as situações, que procurem agir de forma compatível, ajudando todos mutuamente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais quais a do galo, a nova, a particular, a pontificial, a das almas, a seca, a cantata, a chã, a campal, etc. Adstritas a um prontuário tão convencionalistas e tão superficial que é de admirar a adaptação do seu mistifório por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Então, cada uma dessas missas tem uma característica própria para o momento apropriado, para aquela situação. Conforme dissemos, respeitamos, mas temos que ver se as pessoas que estão ali, elas estão por amor a Jesus? Elas estão querendo aprender alguma coisa para se melhorarem ou apenas cumprir um ritual social para mostrar para as pessoas que ela foi à missa? Ou um dever consciencial de ir à missa? É importante que a gente procure ir, sim. Devemos ir e temos que ir. Mas temos também que entender que ali é um momento de introspecção. É um momento de entender a mensagem do Cristo e se esforçar durante a semana para vivenciá-la. Eis a proposta do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. 301. As aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? Todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos, sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas, fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de Consolador. Então, Emmanuel coloca que são fenômenos psíquicos. Porque não podemos dizer mediunidade, porque a mediunidade deveria ser constante. A Herculano Pires fala da mediunidade estática, que ela acontece em momentos apropriados, mas ela não é constante, ela não precisa ser trabalhada. E assim, cada um no seu devido momento, cada um na sua devida possibilidade, vão tomando atitudes e ações para que todos nós consigamos entender e vivenciar da melhor forma possível o caminho que nos conduz ao Pai, o caminho que nos conduz ao Senhor, respeitando-nos mutuamente. Lembrando que naquele momento que acontece o fenômeno psíquico entre aqueles devotos católicos e espíritos iluminados que aparecem para eles, dão conselhos e passam mensagens, tem um motivo de ser. A igreja, principalmente a Basílica, de Aparecida, quando a pessoa, o pescador, ele simplesmente pescou uma santa quebrada.
E a partir daquele momento criou-se toda uma mística e cria-se uma igreja, da igreja cria-se uma basílica e hoje um importante centro de peregrinação. Tinha uma razão de ser. Em outras passagens, Emmanuel fala da importância desses momentos das pessoas se reunirem pela fé, porque a espiritualidade aproveita. 1000 pessoas fazendo oração, pelo menos umas 100 ali estão com bons sentimentos. E as outras estão, pelo menos, no mínimo, relaxando das suas tensões diárias, produzindo fluidos, e muitos vão lá cumprir suas promessas, que é uma expressão de fé, que nós temos que respeitar. Nós já fizemos isso também. Ensinamentos. 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O mesmo ensinamento que tem no budismo, que mostra uma imagem de Krishna dentro de cada um dos nossos corações. É a centelha divina com nossa consciência em constante ligação com o Pai nos mais variados níveis de percepção. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Então todos nós temos essa centelha divina, que são possibilidades enormes que nós temos para criar o bem, para criar as edificações da luz. Mas muitas das vezes nos perdemos no meio do caminho e deixamos cair por terra as nossas grandes possibilidades de crescimento e redenção espiritual. Entretanto, aos poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Compete-nos a cada um, então, sabermos santificar a nossa centelha divina nas práticas do bem, da caridade, vivendo uma vida de exemplificação do Evangelho, de renúncia e principalmente de construção de um mundo melhor. 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados se vos são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A aquisição de conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Conforme a gente vai conhecendo o Evangelho, conforme a gente vai se aperfeiçoando no Evangelho, nós vamos adquirindo conhecimentos transcendentes, vamos adquirindo informações, vamos sorvendo essa luz divina, e aí as nossas responsabilidades também vão aumentando. Nesse instante, descerra-se a nova visão profunda ao santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Se você vai absorvendo o ensinamento divino, você vai aprendendo o Evangelho, você vai fazendo com que o crescimento da luz em você se torna constante, ela vai se expandindo, você vai compreendendo mais as relações que existem em corpo, matéria e espírito, e a interação do corpo e espírito com Deus, com a centelha divina, com a espiritualidade superior, mais responsabilidade nós vamos tendo. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Mas não quer dizer que ele vai se eximir de ter que reparar seus erros. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Cada um toma suas atitudes, toma suas ações dentro de um padrão de conhecimento, de entendimento.
E aí tem suas responsabilidades. Por isso, é importante nós procurarmos entender, compreender e raciocinar que, ao estudarmos o Evangelho, nós estamos conscientizando a nossa consciência, nossas responsabilidades espirituais se tornar-se-ão maiores. Nosso compromisso frente à lei divina tornar-se-á maior. E todos nós, então, teremos que aprender a desenvolver os bons sentimentos e a trabalharmos em prol da nossa melhoria, do nosso crescimento e do nosso aperfeiçoamento. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Portanto, se você erra, tendo ampliado os seus desenvolvimentos psíquicos, seu entendimento psíquico, o peso desse erro será maior para você. Portanto, padres, pastores, médiuns, que têm o conhecimento do Evangelho, que estudam o Evangelho, que têm responsabilidade de divulgar o Evangelho, oradores espíritas também, né? Eles serão mais cobrados. Ok, muito mais foi dado, mais será dado. Mas também mais será cobrado. 304. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a lavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. A missão de Jesus aqui na Terra era nos mostrar o caminho da redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que ele coloca essa luta, ele trouxe a espada. Mas a espada de Jesus é uma cruz. Portanto, é uma espada de cabeça para baixo, fincada no solo. A partir desse momento, todos deveriam embainhar a sua espada e aprenderem a caminhar com a resplandecente luz do amor em busca do esplendor do crescimento, do aprimoramento, para que todos nós façamos o melhor possível para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. É necessário, então, que comecemos a aprender a desenvolver os bons sentimentos, aprender a desenvolver os bons ideais e a construção intimamente de um mundo melhor, de um mundo de paz e de fraternidade dentro de nós, e onde irradiarmos esse pensamento. Por isso, todo momento que vem entender e refletir sobre o Evangelho de Jesus, você está acendendo a sua luz e a sua espada, a espada de luz que nos separa do antes de Jesus e depois de Jesus, começa a ficar mais afiada, começa a fazer aqueles cortes cirúrgicos para que a gente possa nos aprimorar e nos lapidar para nos iluminarmos no caminho redentor. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Portanto, conforme dissemos antes, essa espada de luz tem que vir tirando os velhos inimigos de nós, fazendo aqueles cortes precisos para lapidar as nossas arestas e nos deixar mais livres para caminharmos pelo sentimento de amor, de altruísmo e de compaixão e solidariedade rumo à espiritualidade superior. 305. A afirmativa do mestre: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade. É importante nós entendermos aqui que nós temos nossos 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Então nós temos esses 5 sentidos que podem ser comparados ao pai, a mãe, a filha, o filho, a filha e a sogra. E o sogro é bonzinho, né? Ficou de fora. Dentro disso, nós temos que ver que dentro da simbologia oriental, nós podemos também entender como o olho ver, queremos pegar, mas nem sempre podemos. Sentimos o cheiro, queremos comer, mas nem sempre podemos. Ouvimos uma boa música, uma boa voz,
nos tenta a ficar ali mais tempo ouvindo, mas não podemos. Então, em tudo, nós temos que observar os nossos 5 sentidos e como eles estão interrelacionando com a nossa conduta. Porque se a gente fizer uma boa observação, nós estaremos vendo que todos os chamados pecados estão relacionados com o que vemos, o que sentimos no tato ou no contato físico com as pessoas, né? Principalmente nas relações íntimas, o paladar, em querer comer demais e tanto mais. O olfato e a audição. O olfato vai fazer com que a gente tenha certos discernimentos e até mesmo para escolher certos alimentos. Mas a audição pode nos levar a ouvir boas coisas e ouvir más coisas. E dentro daquilo que a gente ouve, a gente fala. E também nós vamos ter alguns outros sentidos que não são muito levados em conta dentro do aspecto científico. Até então, que é a intuição, a emoção, a mentalização e mais as percepções psíquicas da vidência, da clareaudiência, da clarividência, que são vidência e clarividência são diferentes. Então tem conjuntos de ações e situações que nós precisamos devidamente observar para podermos empreender nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Certo? Mas vejamos Emmanuel o que nos tem para nos trazer. Ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Conforme sempre a gente fala, os orientais, e o Israel fica no Oriente, têm uma linguagem mais rebuscada para falar as coisas. E aí nós temos que tirar o espírito da letra. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana. Mas suas elevadas expressões afetivas, sim, que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. E também nós temos que ver, aqui voltando, que dentro das famílias vão estar os espíritos que precisam ajustar as contas à luz do Evangelho. Então tem aquele filho que foi inimigo do pai, a filha que foi inimiga da mãe, filho e filha que foram inimigos da sogra, ou a sogra foi inimiga deles, e nós temos que nos ajustar. Agora nós temos a luz do Evangelho. Antes as pessoas tomavam atitudes das mais estranhas, das mais díspares. Hoje, sob as bênçãos do Evangelho, nós temos que aprender a conviver, aprender a relevar, aprender a amar. 306. E tudo o que perdides na oração, crendo, o recebereis. Este preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Ou seja, feita a vossa vontade da oração comum, constitui o nosso pedido geral a Deus, cuja previdência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição devida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Portanto, vamos receber segundo as nossas condições, as nossas possibilidades. Mas, como não sabemos quais são as nossas condições e as nossas possibilidades, elevemo-nos os pensamentos aos céus, façamos as nossas orações, procuremos desenvolver os bons sentimentos, os ideais superiores da alma e procurarmos assim construir um mundo de fraternidade e de paz, na edificação íntima que todos nós devemos colocar ao longo da nossa vida em nosso coração e nossas reações frente a toda e qualquer adversidade que a vida possa trazer para nós, mas construindo sempre, sob as bênçãos do Senhor, a luz misericordiosa do amor, da paz e da fraternidade. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é que a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Portanto, se nós queremos trabalhar para realizar alguma coisa, o trabalho e a dedicação àquilo que fazemos é uma prece que Jesus saberá oferecer a cada um de nós aquilo que for necessário ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. 307. Porque disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Num plano de vida,
onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. A partir do momento que nós soubermos agir com amor, estaremos nos desligando da necessidade de passarmos pelos escândalos e começamos a alcançar a paz, a misericórdia e a luz para nosso crescimento espiritual, para nosso aprimoramento íntimo e para fazermos-nos melhores e mais edificados perante a justiça de Deus. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Portanto, todos nós temos que aprender a vigiar para não cairmos em certas tentações, em certas atitudes lamentáveis ou lastimáveis, que envolve todos aqueles que não têm vigilância suficiente para um caminho empreendedor e engrandecedor de si mesmo. Procuremos então trabalhar intimamente, nos fortalecendo, nos aprimorando, para construirmos a paz, a verdadeira harmonia e a verdadeira fraternidade que deve resplandecer em nossas almas, em nossos corações. 308. As palavras de João: a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo, há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz fugindo à verdade. Então, tem pessoas que, mesmo nos tempos atuais, tendo as bênçãos de ouvir a palavra de Jesus, tendo as bênçãos de ouvir o Evangelho, se afastam, negando a grande bênção do amor, a grande oportunidade de resplandecerem para o entendimento e para a compreensão do que é amar a Deus, do que é vivenciar o Evangelho em suas almas. 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista é uma das maiores expressões de humildade do Evangelho. Mesmo ele tendo angariado muitos adeptos, muitos seguidores, muitos discípulos, e muitos queriam que ele fosse o Cristo, mas ele dizia: eu não sou o Cristo virá após mim. E ele mostrando aqui que ele tinha que diminuir para que Jesus crescesse, é de extrema importância para a gente compreender a importância da gente deixar Jesus crescer em nós e diminuirmos a nossa importância como entidade espiritual individual. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus, que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impetinência. Então, tem muitos caminhos escusos, tem muitas ações estranhas que nós, seres humanos, tomamos e precisamos, então, deparar com a realidade transcendente do Evangelho. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu Evangelho de verdade e vida. Portanto, a questão que ele coloca é que Jesus é o esposo da humanidade e ele é apenas um amigo. E a partir do momento que ele estaria diminuindo, Jesus estaria crescendo, porque Jesus tinha que ganhar uma expressão maior, tinha que ganhar mais evidência para passar a perfeição do seu Evangelho para todos aqueles corações. Então, é importante nós entendermos que João Batista, ele veio cumprir a missão, cumpriu muito bem e mostrou livre caminho que nós temos para seguir e as nossas responsabilidades ao olhar para dentro de nós e procurarmos entender
que Jesus é a expressão da verdade da vida e nós devemos segui-lo, procurando seguir esses caminhos que nos conduzem à perfeição. 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina e, no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. Por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhes dormitam no coração. E aí, cada um fazendo a sua parte, cada um interiorizando os seus valores, mas procurar entender que Jesus teve uma transfiguração naquele momento, seu rosto resplandeceu, e nós o que podemos fazer? Como devemos agir? Então todos nós vamos viver a nossa experiência no mundo, mas sabendo que o nosso espírito pertence ao céu. Nós somos um espírito que pertencemos ao céu. E devemos caminhar na procura para a nossa melhoria, na procura por nosso aperfeiçoamento. Cada um de nós temos uma sagrada origem que é sermos filhos de Deus. E por isso, temos que desmaterializar todos os nossos conceitos em todos os instantes, para que a gente possa desenvolver o amor e a sabedoria para exteriorizarmos virtudes celestes. E essas virtudes estão dormindo em nosso coração, esperando o momento de despertar. O momento de nós elevarmos-nos para Deus em compreensão, em amor e solidariedade. 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido o sacrifício nem oblata, lhe formou um corpo. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o amor, para o seu amor. Então nós temos que aprender, caminharmos nesse amor para o Cristo, caminharmos nesse sentimento de amor para Deus, na interiorização de valores, na construção e edificação do amor e da paz, para que a gente seja então melhor, para que a gente esteja nos aproximando de Deus. 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho ao céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e a legião dos Espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Então, Deus, Criador de todo o universo, o Verbo Jesus, aquele que traz para nós o símbolo de perfeição, o Criador do planeta Terra, o administrador e gestor do planeta Terra. Espírito Santo, todos aqueles espíritos que já dignificaram suas condições e se juntam às falanges do amor para trabalharem junto ao Senhor na edificação de um mundo melhor, na edificação de um mundo de paz. 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E uma coisa importante que nós temos que entender é que para os judeus, os pobres eram os pobres. E quando mais privilegiado você fosse financeiramente, mais Deus estaria do seu lado. Mas a humanidade de todos os tempos não compreendeu que são os pobres que fornecem as bases de sustentação para a sociedade. Portanto, eles estão mais próximos de Deus do que aqueles que apenas usufruem, embora todos nós temos a nossa importância perante a divindade. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Nós temos que entender que aquelas pessoas que já desenvolveram o altruísmo, já são
já gostam de ajudar o próximo, de trabalhar para a coletividade, ou anonimamente fazendo a sua tarefa bem feita onde tem que fazer, de forma simples, singela, eles estão conquistando a si mesmo e triunfando no mundo. E aqueles que gostam da ambição, do egoísmo, de levar vantagem em tudo, eles podem estar até conquistando perante os olhos do mundo, mas estão perdendo perante os olhos de Deus e são verdadeiros fracassados. Não gosto mais, até hoje, denominar os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais de homens de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, ele estava exaltando aquelas pessoas mais simples que embebiam-se no seu evangelho, que embebiam-se nos seus ensinamentos de amor e procuravam construir as bases para o crescimento de luz, de paz e redenção sem o guante da dor. Então, nós precisamos desenvolver esses sentimentos, desenvolver esses entendimentos para sermos realmente melhores, para sermos daqueles que trabalham e edificam a paz e a harmonia em seus corações. 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria aquele que se fizesse o menor de todos. Então não adianta nós querermos buscar destaques, buscar sermos os grandes, os maiores dentro da sociedade. Precisamos, assim, fazer bem feito a nossa parte, fazer bem feito o nosso caminhar, as nossas realizações, para conseguirmos, então, edificar, ao longo da nossa existência, bases sagradas de amor, de paz e fraternidade, para que sejamos, desta forma, espíritos que constroem e que edificam em si mesmo as bênçãos do Senhor. Por isso, saibamos ser os menores, saibamos ser aqueles que caminham, saibamos ser aqueles que buscam construir. 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, cingiu-se com uma toalha? O Cristo que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus, nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Então, naquele momento que Jesus pega e se cinge com a toalha, ele está se colocando como todos aqueles serviçais. Ele se veste para mostrar para as pessoas que não precisa de ostentação, que nós precisamos apenas estar com o corpo coberto e, principalmente, ter a humildade de estarmos fazendo sempre o bem, de procurarmos realizar pelos nossos semelhantes aquilo que precisamos estabelecer e empreender para todos nós. 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o sirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Essa passagem evangélica encerra os ensinamentos do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Todos nós temos que aprender a sermos fraternais na contribuição, na colaboração de uns para com os outros, dessa edificação da paz em nossas vidas. 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu Evangelho de amor e redenção. Precisamos então aprender a ressurreição de Lázaro como um símbolo da ressurreição de toda a humanidade, que busque a luz, que busque a transcendência do espírito imortal. Lembrando que Lázaro trabalhou um tempo, serviu de testemunho ao poder do Cristo de trazer alguém do além da morte de volta à vida,
E ele tinha poderes para isso, assim como teve poderes para construir o planeta, ele tinha poderes para edificar qualquer milagre e fazer qualquer operação no âmbito da vida que lhe foi permitido por Deus. Portanto, ele faz uma oração sentida antes, pedindo a Deus permissão para fazer e lembrando que ele iria fazer aquilo para engrandecer a Deus e não a si. Mas ele e Deus eram únicos, um só, em unidade de ações e de intenções, ficou também eternizado. É importante, então, lembrarmos que devemos ressuscitar todo dia para uma nova realidade transcendente da vida, para uma nova realidade que busque as nossas realizações íntimas, fazendo-nos melhores, fazendo-nos resplandecentes frente à justiça divina. 318. Poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana que recorda a ceia dos seus discípulos com o vinho e a hóstia? A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima de todos os discípulos com Jesus, de cujo ensino de amor, de sabedoria, deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e todo o seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Dentro dessa ideia, dentro desse pensamento, desse raciocínio, nós temos que saber construir. Temos que estar sempre buscando essas realizações e essa transcendência para buscarmos, então, o aprimoramento de nosso sentimento, o aprimoramento das nossas ideais de amor e de paz. 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Lembre-se que Jesus não condena ninguém. Ele busca sempre ajudar essas pessoas a alcançar a redenção, a alcançarem as bênçãos de luz que os conduzem aos páramos resplandecentes do amor. Quem ha recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. E aí ele puxa a orelha de todos os sacerdotes, lembrando que Emmanuel foi Manuel da Nóbrega, que também era sacerdote, foi Damiano, que também era sacerdote, e outras encarnações como sacerdote ele passou na Europa. Portanto, ele estava falando consciente das suas responsabilidades, consciente das suas atribuições malfadadas ao longo da existência. 320. Que ensinamento nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Portanto, muitas das vezes nós queremos seguir o Cristo, mas diante de todas as possibilidades que agradam aos nossos sentidos, nós tentamos anestesiar esse seguimento ao Cristo para atendermos às nossas necessidades imediatas, muitas das vezes egoístas. Portanto, todos nós devemos procurar buscar entender que Pedro, naquele momento, tinha um motivo para negar. Ele seria esmagado pela multidão se ele voltasse a afirmar ser seguidor do Cristo. E como Jesus precisava dele, já deixou-lhe o comando que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes. E após a terceira negação, o galo canta e ele fica apavorado, foge da cidade. E assim acontece com todos nós. O galo canta marcando o início de um novo dia, marcando o início de uma nova etapa para o nosso despertar, para o nosso crescimento espiritual. E a maioria de nós, diante desse novo despertar, começamos a perder oportunidades por não estarmos ainda despertos o suficiente para seguirmos os caminhos claros e translúcidos que o Mestre Divino coloca em nossa jornada. 321. Qual a edição dos Evangelhos que melhor traduz a fonte original? A grafia original dos Evangelhos a representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que esta tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Então, os primeiros que escrevem, os apóstolos,
Eles colocam a Deus o ensinamento de Jesus, o que eles vivenciaram, o que eles presenciaram. Mas e as traduções posteriores? Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for, o meio onde se desdobram, apenas consideramos que, em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o espírito. Poderia objetar que a letra deveria ser simples e clara. Tudo bem. Em todo momento tem ali o desdobrar dos ensinamentos, e nós devemos fazer um esforço sincero para começarmos a praticar, porque os ensinamentos do Cristo traduzem para nós o caminho que devemos seguir para superarmos-nos como espírito ainda falho, preso à terra, para nos transformar naquele espírito liberto, que procura caminhar para Deus, procura as ações edificantes de um amanhã. Então todos nós devemos procurar fazer esse trabalho íntimo, fazer renascer em nós essa forma de crescermos e de aprimorarmos. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois, constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu Mestre imortal. Todos nós, então, devemos procurar desenvolver esse sentimento, desenvolver esses ideais, para procurarmos trabalhar intimamente pelo nosso fortalecimento, pelo nosso aprimoramento. Compete-nos todos fazer o possível para estarmos crescendo, resplandecendo em amor e em paz. E por mais complexas que sejam as letras, tem sempre alguém mais instruído para nos orientar, para nos dar um ponto de referência para podermos caminhar. E só o fato de refletirmos sobre aqueles ensinamentos, só o fato de procurarmos refletir sobre aquelas palavras do Cristo, já nos dá base para crescermos dentro do aprimoramento dos nossos sentimentos, dentro do aprimoramento de nossos ideais superiores. Façamos, pois, então, o melhor, para que o caminho da vida nos conduza sempre pelos páramos iluminados pelo amor do Cristo, onde encontraremos sempre a paz de consciência. Precisamos saber, então, escolher o caminho correto que devemos seguir, sob as bênçãos do Cristo, sob as bênçãos do amor e da paz, para estarmos trabalhando na edificação de nós mesmos, para a nossa redenção, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Que a luz e a paz do Divino Mestre estejam sempre nos envolvendo, elaborando em nossas caminhadas um ritmo de amor, de misericórdia e de paz, para que possamos, então, alcançar a plenitude de nosso ser ao encontro do Mestre. Paz e luz, que possamos todos estar com o coração aberto e voltados para Jesus.